Olá, aluno, eu sou o professor Rubens Pardini. Damos início à unidade 2 de Contabilidade e Análise de Balanço, onde falaremos das principais demonstrações contábeis ou financeiras, entre elas onde se destacam a DRE, Demonstração de Resultados, a DOAR, Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos, a Demonstração de Fluxo de Caixa, e também a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Com relação à demonstração de resultado, ela surge em função do dia a dia da empresa, ou da dinâmica, da contração das receitas e despesas, e que vão resultar a cada período, geralmente de um mês, o resultado que pode ser positivo ou negativo, ou como é denominado na contabilidade de lucro ou prejuízo. Essas operações praticadas pelas empresas, quer sejam operacionais ou não operacionais, alteram para mais ou para menos o patrimônio líquido, em razão dessa lucro ou desse prejuízo que possa acontecer dentro desses períodos mensais. Então a DRE serve exatamente para mostrar a evolução do patrimônio líquido a partir de um período inicial, e comparado com o período final após esse desempenho, que é o que a demonstração de resultado mostra. Do ponto de vista conceitual, é um demonstrativo apresentado de forma dedutiva, ou seja, das receitas subtrai-se as despesas e obtém-se o resultado do exercício, lucro ou prejuízo. E caso as receitas superem as despesas, evidentemente, temos o que denominamos de lucro, e caso o inverso, as despesas sejam maiores que as receitas, então a empresa, naquele momento, naquele período, está arcando com a figura do prejuízo, do prejuízo contábil ou financeiro. A DRE está estruturada, ela nada mais é de uma forma mais simplificada do que uma relação ordenada de receitas e despesas, de uma forma dedutiva, cuja primeira linha vem a receita bruta de vendas e serviços, e depois as deduções de vendas e os abatimentos e os impostos para se chegar a um conceito de receita líquida. Posteriormente, após a receita líquida, nós temos o que chamamos o custo dos produtos vendidos, ou o custo dos produtos que foram fabricados, que são denominados CMV ou CPV. E logo após essa dedução da receita líquida, chega-se ao conceito de lucro bruto. Em seguida, também dentro desse ordenamento, dessa dedução, dessa forma dedutiva que se apresenta a DRE, vem as despesas também numa ordem, porque essa ordem está também, aquilo que está contido na lei societária, e que diz como que ela deve ser formulada ou deve ser publicada para informação dos diversos usuários da contabilidade. Então, logo após a linha do lucro bruto, vem as despesas em ordem, as despesas chamadas de vendas ou comerciais, em seguida as despesas de cunho administrativo e gerais, depois, numa outra ordem também, as despesas financeiras, deduzidas das receitas financeiras. Aí chega-se o que nós chamamos também do resultado operacional. Eventualmente, algumas empresas poderão ter despesas ou receitas que não se classifiquem naquelas condições anteriores de vendas administrativas. Então, pode estar caracterizada como outras despesas e receitas operacionais para se chegar então a esse lucro ou prejuízo operacional. Posteriormente a esse lucro operacional, vem a incidência dos impostos sobre o lucro, que são dois, a contribuição social sobre o lucro líquido, aqui denominada CSLL, e em seguida o imposto de renda, que incide também sobre esse lucro, sobre esse resultado positivo. Feita essa provisão, chegamos ao conceito do resultado
antes das participações. Evidentemente, nem todas as empresas, geralmente a última linha após a provisão dos impostos, da contribuição social e do imposto de renda, vem a linha de lucro líquido, que seria basicamente a penúltima linha da DRE. E a última mesmo, do ponto de vista técnico, seria o lucro ou prejuízo por ação. Mas algumas empresas de maior complexidade, após esse lucro já ser tributado, ele é livre para distribuição, conforme aquilo que está estabelecido, as participações de debêntures, que são empréstimos que as empresas podem tomar de particulares, não necessariamente no sistema financeiro, que remunera, além de remunerar uma taxa de juros e uma variação monetária, também participam nos lucros para que a debênture, esse título, torne-se atrativo para aquele que está adquirindo. Participações de empregados nos lucros e administradores, e também participações na forma de outros instrumentos financeiros e também de instituições ou fundos de assistência e previdência de empregados, que não se caracterizam necessariamente como despesa, porque é uma apenas demonstração daquele lucro líquido que já foi tributado. Ele é livre, de acordo com o planejamento da empresa, a distribuir dentro dessas condições aqui enumeradas. E por último, temos então o lucro ou prejuízo líquido por ação. E aqui, para que você possa ter uma ideia, um exemplo numérico bem sucinto a respeito da DRE, ela parte das vendas brutas, que é o faturamento, né, que corresponde à nota fiscal da empresa, onde estão inclusos desse preço de venda ou nessa nota fiscal faturada, os impostos, o custo do produto, a margem de lucro que forma esse preço final pela qual foram vendidos os diversos produtos da empresa. Em seguida, retira-se os impostos que incidem sobre as vendas, no nosso caso em particular, quando é uma indústria, por exemplo, o IPI, o ICMS e o PIS e COFINS também, que incide sobre o faturamento da empresa, para se chegar a essa condição, então, de vendas líquidas ou receitas líquidas, como aparece em algumas demonstrações. Temos em seguida o custo do produto vendido e o lucro bruto, que é a principal informação da empresa, né? Porque desse lucro bruto aqui elencado, exemplificado, é que serão retiradas todas as demais despesas tidas como operacionais, e como operacionais são aquelas despesas necessárias para a empresa para que ela atinja os seus objetivos sociais pela qual ela se organizou ou se instalou. E temos aqui, nessa ordem, né, as despesas de vendas ou comerciais, administrativas e gerais, financeiras, mais as receitas financeiras, eventualmente outras despesas operacionais menos e mais outras receitas operacionais que não couber na classificação das linhas anteriores. Temos aqui o lucro antes do imposto de renda, que hipoteticamente a contribuição social que incide sobre esse lucro, né, esse resultado positivo, e em seguida também o imposto de renda. E chegaríamos àquilo que eu falei antes, ao lucro líquido, né? Porém, em situações mais completas ou de outras empresas mais complexas, nós chegamos ao lucro antes das participações, aqui também exemplificada as participações de empregados, administradores, debenturistas, partes beneficiárias, porque a partir daqui que o lucro está tributado, ele é livre para a empresa distribuir conforme as suas disposições, né, estatutárias e tudo aquilo que ela definiu. E chegamos no lucro líquido, e aqui numa situação hipotética, que a empresa fosse constituída aqui simbolicamente por 50 mil ações, o lucro por ação que decorre dos 60.500 dividido por 50 mil daria em média um lucro por ação de R$ 1,21, né, para informar normalmente aqueles que estão transacionando as ações da empresa em bolsa ou em outro mercado. Além do balanço patrimonial e da DRE, que é a demonstração de resultado, existem outras demonstrações, como havia dito antes, a DOAR, demonstração das origens e aplicações
de recursos, que é de uso agora facultativo, porque ela foi substituída por essa demonstração aqui denominada fluxo de caixa, que tem duas formas de ser calculada, método direto e indireto, que é de caráter agora obrigatório, a demonstração do patrimônio líquido também de caráter obrigatório, e a DVA, que é a demonstração do valor agregado também de caráter obrigatório. Falando precisamente aqui da DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos, a finalidade é mostrar as variações, aumentos ou diminuições do CCL, capital circulante líquido, entre dois períodos ou anos consecutivos, ou seja, o ano anterior comparado com o ano atual. Essa demonstração também é conhecida na linguagem popular como demonstração do capital de giro. Nós temos aqui, por exemplo, para a montagem da DOAR, ela parte do balanço patrimonial, mas o balanço aqui, no primeiro momento, ele só mostra qual é o capital de giro da empresa do ano X1 e do ano X2, mas não mostra como houve essa variação. Ou seja, o capital circulante do ano X1, que é a comparação do ativo e passivo circulante desse ano X1, totalizava 9.700, e do ano X2, ele agora é de 9.533. O que vale dizer que esse capital de giro de um ano para o outro, nesse exemplo, diminuiu em 167, ou R$167 aqui também de uma forma simbólica. Então o balanço só mostra qual é esse montante de capital de giro inicial e final, mas a DOAR é que vai ter o papel de mostrar como é que evoluiu, aumentou ou diminuiu esses recursos que fluem para esse capital de giro, né, assim chamado, ou CCL, que é o nome técnico, capital circulante líquido. As transações que normalmente aumentam o capital circulante líquido são denominadas origens, principalmente o lucro líquido da empresa, ajustado por despesas que necessariamente não, e receitas que não significam entradas ou desembolsos de caixa, né? Temos também recursos que decorrem nos acionistas, no caso do aumento de capital em dinheiro, recursos também, né, origens de terceiros que decorrem de empréstimos a longo prazo, e eventualmente a empresa tem aplicações de recursos no ativo realizável a longo prazo, e quando ela resgata, recebe de volta, aquele dinheiro flui novamente para o ativo circulante, provocando então um aumento desse capital de giro, ou capital circulante líquido. No sentido contrário, nós temos as aplicações que reduzem, são os recursos que são retirados dessa atividade operacional para que a empresa possa ir atendendo também outras necessidades da sua atividade. Temos aqui aplicações de recursos no realizável a longo prazo, quando ela possa retirar recursos desse ativo circulante para aplicar em investimentos de longo prazo. Ela precisa adquirir novos investimentos, que fica nesse âmbito do ativo não circulante, precisamente no grupo investimentos. Ela precisa também sempre reformular seus ativos imobilizados, que vão ficando defasados, deteriorados. Então, o que importa na aquisição de um ativo imobilizado que compõe o grupo do ativo não circulante. Quando ela paga também empréstimos de longo prazo, ela reduz o seu capital, ela reduz a dívida, mas simultaneamente reduz a sua capacidade de capital de giro, porque ela está pagando parte desses empréstimos de longo prazo que vão vencendo, né, com o decorrer do tempo, vão se tornando de curto prazo. E também, da parte do recurso dos acionistas, o lucro líquido, que aumenta esse capital de giro, mas a retirada até obrigatória da distribuição de dividendos, que é pagamento de dividendos, faz o sentido também contrário de redução desse capital de giro, ou capital circulante líquido. Bom, do ponto de vista prático, a DOAR, né, ela precisa desse balanço inicial e final, da DRE, para saber principalmente esse lucro líquido e eventualmente as despesas
que não significam desembolso de caixa, ou receitas também que não significam entradas de caixa naquele momento. As mutações ou evolução das contas dos grupos não circulantes, que compreende os grupos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, e do passivo não circulante e patrimônio líquido. Novamente nós temos o balanço aqui em comparação, exatamente para mostrar onde o ponto de atenção agora são os grupos não circulantes, comparando o realizável a longo prazo, comparando os investimentos, o imobilizado, uma comparação entre o saldo de X1 e X2 e verificar o que ocorreu, quais atividades ou operações que contribuíram para aumentar esse capital de giro e quais aquelas que provocaram essa diminuição. Da mesma forma, o ponto de atenção são o grupo do passivo não circulante, que se refere a empréstimos e financiamentos de longo prazo, a comparação entre um saldo inicial e final, que deve ser analisada essa variação que decorre de novos empréstimos, amortizações, contabilização de juros. E da mesma forma, o que ocorre com o patrimônio líquido, capital, em relação a esse valor inicial e final. Então essa é a base para se montar a DOAR. O ponto de atenção é exatamente os grupos não circulantes. Aqui temos a DRE apenas para mostrar que o ponto de partida vem do lucro líquido, que é a última linha nesse exemplo. Teremos agora a nossa interatividade, cuja colocação é a seguinte: o objetivo principal da DOAR, demonstração das origens e aplicação de recursos, é mostrar, na alternativa A, aumento ou diminuição do ativo circulante do ano atual comparado com o ano anterior. Na alternativa B, o aumento ou diminuição do passivo circulante do ano atual comparado com o ano anterior. Na alternativa C, o aumento ou diminuição do patrimônio líquido do ano atual comparado com o ano anterior. Na alternativa D, o aumento ou diminuição das contas dos grupos não circulantes, patrimônio líquido, passivo não circulante e ativo não circulante. E na alternativa E, variações, aumento ou diminuição do capital de giro ou CCL comparado o ano atual com o ano anterior. Já já retornaremos à nossa resposta correta.